Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98, oferecido pela Caixa de Assistência da Advocacia Mineira. Para saber todos os benefícios, você é advogada, estagiária, é lá no camg.org, conhecido por todos pelo seu excelente trabalho aí, já à frente da Nova York há bastante tempo, mas nascido em Belo Horizonte, né? Obrigado, Lucas, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui para bater um papo. Sérgio Augusto, Lucas, você sabe que esse Augusto deu tanto problema. Até tirar isso, porque eu sou Lucas Augusto Mendes Campos. O nome de família mesmo é Campos. E quando você chega, como é que é o seu nome? Se você põe, para começar, eles não aceitam 4 nomes. Então eu suprimi logo. Mas mesmo se você só usa Lucas Mendes Campos, depois, para você comprar passagem de avião, o seu seguro social, que é o principal documento, que é como carteira de identidade aqui, você tem que ter o mesmo nome. Desde o começo tinha de ser Lucas Campos. Então, eu aprendi isso tarde. Então tem documento que é Lucas Mendes Campos, você fala, não, você não pode voar, não está batendo aqui. Não completa. Não completa aqui, seu passaporte é o nome, sua carteira é teu. Então, nossa mania latina de ter nome de pai, mãe, avô, bisavô, que a família inteira tem nome, tem pessoas com 6 nomes, né? E é um desastre. O negócio tem que ser prático, como gringo. Nesse ponto, os americanos são muito práticos. É uma coisa bem curta, né? Eu também, como a gente falou, eu sou Sérgio Augusto Santos Rodrigues, só que acabou que fica grande. O Sérgio Rodrigues era o cara das cadeiras famoso. Falei, então tem que buscar outra coisa. Eu usei os 2 sobrenomes, Sérgio Santos Rodrigues. E o meu Augusto por causa da minha avó, realmente. Minha avó era Augusta. Um outro famoso atrapalhou muito a minha vida do meu nome. Porque quando eu fiz a primeira matéria, eu estava bem, era um foca lá no Fatos e Fotos, e eu fui fazer uma matéria, você imagina como isso é antigo. Era num português que fazia aquele voo de asa delta lá na praia de Botafogo. Então eu fiz a matéria, tinha 10 linhas, eu assinei Lucas Mendes Campos. Cara, hoje o que fazia o copy desk falou, Lucas, Lucas Mendes Campos, para um texto de 10 linhas é um nome muito grande. E além disso já tem o Paulo Mendes Campos aqui, que era o escritor Belo Horizontino. Sem parentesco. Sem nenhum parentesco. Vizinhos aqui, depois fomos vizinhos no Rio, de um quarteirão. Nos conhecíamos, bebíamos às vezes no mesmo bar. E não tinha nada a ver. E eu falei, já tem o Paulo Mendes Campos aí, ou vão achar que eu sou filho ou concorrente dele, né? Então vamos, encurta aí do jeito que você quer. Eu não achava que fosse durar muito tempo aquilo mesmo. Aí ficou sendo um Lucas Mendes, porque Campos dava uma cacofonia aí. Lucas Campos. Aí não dava, ficava feio, Cas Campos. Então, ficamos Lucas Mendes e emplacou. Mas na escola aqui que você se graduou em Belo Horizonte, Colégio Militar, assim como o nosso querido amigo que nos apresentou e nos honra com a presença hoje, nosso vereador Gabriel Azevedo, lá tem uma fotinha sua lá, Lucas Augusto Mendes Campos, né? Pois é, eu vi isso na foto, a foto me deu um susto, porque era uma homenagem, o Gabriel era louco com aquele colégio e eu também gostei muito, mas fui expulso de lá. Então essa homenagem é muito especial, porque eu sou aluno eterno do lugar que eu fui expulso, eu não consegui terminar o colégio lá, eu era vadio. Então eu vi que tem lá Lucas Mendes Campos e votar, não tem um painel. E o motivo da expulsão pode contar ou não? Pode, fui jubilado. O colégio militar é um bom colégio. E era muito exigente no currículo escolar, você tinha de ser um bom aluno. E eu prevariquei na matemática. Então fui para a segunda época e tomei bomba na segunda época. E aí você não pode repetir, eu já estava repetindo uma série, você não pode repetir 2 vezes a mesma série. Então eu fui jubilado. Então eu fiz 3 anos lá e saí de lá fui para o Colégio Arnaldo e tive, não sei se é a sorte ou o azar, foi muita sorte na verdade, de sentar ao lado do Enfio. Era uma cadeira para 2 pessoas no Colégio Arnaldo, eu e o Enfio sentavam na última fileira
E o Enfio fazendo sacanagem sem parar, com aquela malandragem dele. Ficava escrevendo coisa. Ele ainda não fazia aqueles desenhos do Fradinho. Ele ficava lá, rabiscando, contando piada. Falava, vamos embora daqui, vamos pro Parque Municipal, ter um filme bom, não sei aonde. A gente pulava um muro e ia matar a aula. E na primeira série, na primeira parcial de português, ele estava colando. O professor veio, ele pegou a cola dele e jogou debaixo de mim. O professor veio, o senhor está colando. Expulso, sai da sala. Zero. Putz, zero na primeira parcial naquela época significava... Repetiu o ano. Praticamente repetiu o ano. E fui. Aí eu fiz um negócio, fui lá. Meu pai era muito bacana, muito camarada. Ele falou, você quer estudar ou você quer trabalhar? Se quiser trabalhar, a gente arranja um lugar para você. Então, não, eu quero estudar. Você vai interno? Vou. E fui parar no São Francisco. E lá eu fui salvo em grande parte porque eu sabia jogar pelado, eu jogava futebol. E me colocaram lá no primeiro time. E a partir daí eu aquilo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana jogando futebol. E com isso eu consegui levar a sério o português e outras notas. Entrei no quadro negro, porque o professor não dava nota maior do que 7. Então você tinha de decorar crase, pronome oblíquo, prótese, mesóclise. E acabei dando certo, aprendendo português lá. E já gostava de escrever? Não. Tinha relações de família que inspiravam. Tinha um poeta, tinha um escritor, jornalista no Rio, que eram exemplos para mim. Mas minha composição era um horror, cara. E, putz, como era? Foi na prática, então. Aí depois você resolveu fazer jornalismo? Foi na prática e quase na fraude. Porque eu estava consegui um emprego de revisor de publicidade no Rio. Então... Primeiro emprego já foi no Rio, aí você já saiu de BH? Não, eu saí de BH para eu queria estudar, eu queria fazer diplomacia. Em Belo Horizonte não tinha um curso preparatório para o Rio Branco. Então eu fui para lá. E aí eu descobri que o curso Rio Branco era caro a beça. Então eu comecei a me virar. E fui procurar emprego, fui revisor de publicidade. E... na Lins Publicidade, que era uma agência muito fina, tinha o Ivan Lessa, eram os redatores, o pai dele, Orígenes Lessa, que tinha escrito um livro, um best-seller sobre o feijão, e eu fiquei lá uns tempos, e conheço um dia um primo que trabalhava na Manchete, era secretário de redação do Arnaldo Nisquier. Falou, olha, tem uma vaga lá de repórter na Fatos e Fotos. O Paulo Henrique Amorim está indo para Veja e vai abrir um lugar lá. Por que você não tenta? Eu disse a ele que eu não sabia escrever. Ele falou, você sabe e eu sei também, então vai lá, entra na fila. Aí éramos 6 candidatos. Passou? Eu escrevia, ele falava, pô, tá uma merda. E corrigia, e eu entregava, o cara falou, tá ótimo. Foi por acidente, então, essa vida no jornalismo? Foi por acidente. Eu achei que era uma coisa já que estava preparado, dedicado. Tinha o tio, que foi um dos primeiro grande correspondente internacional. O apelido dele era Passaporte, trabalhava no Cruzeiro, depois na Manchete, e o passaporte dele ficava lá no escritório, lá na redação, porque chegava lá e falava, morreu o Papa. Revolução em Cuba. Ele pegava o primeiro avião e ia. Então, que eu saiba, não sei se outros correspondentes viajaram tanto, porque ele foi o primeiro a fazer a Transiberiana, cobrir a China, cobriu a Revolução Cubana, estava lá quando o Fidel entrou em Havana. Então ele teve uma vida inspiradora. E foi meu guru no Rio. Ele era um cara finíssimo. Você morava com ele lá? Não, morava perto dele. E ao sábado a gente passava um sufoco danado, comia mal, e ao sábado eles faziam uns almoços fantásticos, com muito vinho, com uísque, e muito moza, e bossa nova, né? Então era um dia com a Ipanema bem na frente, aqui, as Ilhas Cagarras, ela, só por exemplo, a gente aprendia muita coisa com ele. E essa época você almoçava, que eu tô sabendo que hoje é só empada?
Não, nessa época eu almoçava cortesia do Adolfo Bloch. Família Bloch tinha um restaurante. E eu depois comi ali, era um almoço até bem feito. Eu comi em outras redações, em outras empresas que tinham. A da Bloch era camarada e vinha lá o Adolfo Bloch com um cachorrão desse tamanho, vinha cheirando cada mesa. Mas eu parei de comer porque quando eu fui para Globo, a gente tinha um satélite às 5 ou 4 da tarde, entre 4 e 5. Para você fazer o satélite, eu não dava para almoçar. Era a hora que você estava fazendo a matéria. Chegava lá às 9 da manhã, 10. Saía para a matéria, voltava, ia redigir o texto, ia editar. Então acabou o almoço. De vez em quando a gente comia, o Franço gostava de comer. Então, mas ele era viciado num hambúrguer que tinha do outro lado da rua. Um hambúrguer fantástico, no Peter Luger. E aí ia lá de vez em quando. E a sua migração então foi direto da Manchete de revista para TV Globo direto? Foi. E na Globo começou como? Foi um processo complicado. Eu fui demitido, quer dizer, a Globo a Manchete me chamou de volta. Falei, tá a conta aqui da mudança. Foi muito caro. Era uma mixaria de 8 mil. Bom, então eu não vou. Vocês não pagam, não. Ele falou, você vem para cá, a gente traz, eu te conheço. Você vai direto para a editora Abril. Então, eu não vou pagar. Aí a indenização que eles me deram foi muito maior. E eu caí outra vez para cima. Eu dei uma sorte danada. Eu sempre caio para cima. Aí a Globo apareceu com um convite. Porque eu abri o escritório dos blocos. Quer dizer, o escritório já estava aberto, eu fui o primeiro repórter que eles contrataram. Tinha um chefe de escritório, que era um outro Augusto. Não, Sérgio Alberto, era o Sérgio Alberto. E aí, na Globo, eu tinha o Hélio Costa. Era o chefe de escritório, mas ele só fazia Fantástico. Então eu fui para lá para fazer Jornal Nacional, porque a Globo estava expandindo, queria expandir a cobertura internacional, para sair um pouco do sufoco da censura no Brasil. Uhum. O Brasil, durante a ditadura, 68, 69, que na Globo começou em 75, você estava em plena ditadura. Uhum. Você falar em regime militar, eu podia falar à vontade sobre a repressão na Guatemala, a repressão em El Salvador, a repressão em Honduras. Eu fui 13 vezes a El Salvador, você acredita? Quase até adorar El Salvador. Só faltava fazer uma família lá, porque eu estava perfeitamente integrado em El Salvador. E aí, você estava comentando antes, nessa saída da Manchete para a Globo, você chega na Globo então primeiro como Jornal Nacional? O Jornal Nacional, raramente, porque eles não tinham satélite. Fazer um satélite do Jornal Nacional custava $10 mil. Loucura. Eu fazia Fantástico. E mandava as matérias para o jornal, que era principalmente o jornal da Globo, cortesia da Companhia de Aviação. Eles mandavam para lá de avião, a Varig entregava, recebia uma lote e botava a matéria no ar. Em geral era mais jornal da Globo. Quando tinha uma coisa especial, Fantástico, $10 mil. E como que veio a ideia de ir para Nova York? Aí você lembrou do tio, do passaporte e falou, opa, não, vou para lá. Aí foi. Quando eu estava na Fatos e Fotos, apareceram 2 convites. Um para ir para Abril, para ir para o número 0 da Veja. Eu fiquei muito tentado, fui lá, encontrei o Mino, almocei com ele e falei, topo. Aí chega um convite de uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. E eu vacilei, mas eu falei, estou mais interessado mesmo com a carreira da Veja, que era tentadora. Ela estava com uma equipe muito boa. Mas eu quero conhecer esse negócio dos Estados Unidos, porque eu era muito comunista, muito de esquerda, né? Era um cara muito de esquerda. Eu quero ver o que é aquilo lá. Principalmente conhecer Nova York. Aí aceitei a bolsa. O Mino brigou comigo. E fiquei nessa bolsa. Quando ela terminou, os blocos estavam abrindo o escritório. E foi quando eles me ofereceram, você quer ficar aqui como repórter? Claro, era o meu sonho. Deu uma sorte do cão. Já direto em Nova York.
a cidade que me pegou, quando eu vi, 2 cidades me pegaram assim, no primeiro, visualmente. Quando eu vi o Rio, a Copacabana a primeira vez, meu lugar é aqui. E depois em Nova York, quando atravessa a ponte, você vê aquela muralha de Manhattan, acho aquilo tão sensacional, tão emocionante. Bateu o coração ali, falou, daqui não saio mais. Bateu na hora. E aí você chega então para fazer esse curso, mas já começa então como correspondente da Manchete. Eu acabo o curso e eu fui trabalhar na Manchete. Mas aí já ficou em Nova York direto. Aí já fiquei, nunca mais saí. E que te marcou lá no começo? Anos. Porque eu acho que a sua história é bacana, que quando você vai para lá, você passou por, já vi diversas coisas muito legais, desde pessoas que você teve a capacidade de entrevistar, Woody Allen, Muhammad Ali, né? Mais alguns bons aí. Você citou as 2 piores entrevistas que eu já... As entrevistas foram ruins? Os personagens são famosos. Os dois são... O Woody Allen não falava. Entrevistei 2 vezes, ele não disse... 2 vezes? 2 vezes ele não disse... Ele sentava assim, ó, sentava em cima da mão, ficava ali balançando a perninha assim. Aí você perguntava, ele respondia com uma frase, 2. E em geral era por coisa dos filmes que ele tinha acabado de ser lançado, que ele não conseguia entrevista. Aqueles gênios difíceis, então. Não, ele não achava um saco da entrevista, ele dava porque a companhia, a Metro, qual fosse, queria promover o filme no Brasil. O Brasil era um bom mercado, já começava a ser um bom mercado. Então eles tinham de dar essas entrevistas, eles faziam uma espécie de um confessionário. Você chega de 9 às 9h30. Vai rodando só o repórter. Vai só rodando o repórter. Monossilábico, então, bate-papo com ele. Quando eu fui entrevistar o Mike Muhammad Ali. O negócio dele era... dava um soco assim, para o televisão ficar muito engraçado. Que ele ficava pá. E só respondia com deboche. Também não tinha nenhuma seriedade. Mas isso ele nunca deu. Ele fazia aquelas frases dele na época de ir para a guerra do Vietnã, né? Ele falou, mas e aí, o que você vai... Ele não fazia nenhum discurso sobre questão racial, nenhum discurso político, nem nada. Ele falava, não, eu sou pacifista. E não dava mais explicação. Rarissimamente. Ficava por isso mesmo. Então, já que eu citei sem querer as 2 ruins, me fala das boas. Quem dessas personalidades aí mundiais te chamaram a atenção positivamente? Que você falou, pô, um cara desse tamanho aqui e batendo um papo legal comigo. Quem que te correspondeu positivamente nessas entrevistas? Uma das melhores foi um escritor chamado Henry Miller, que eu li aqui masturbatoriamente, todo mundo lia o Henry Miller por causa das histórias de sacanagem, das cenas de sexo, um pioneiro em cenas. Ele vivia em Paris, escrevendo sobre os namoros dele em Paris, e era muito gráfico. Ele rompeu uma barreira, mais de uma. E uma vez, quando ele fez 80 anos, mandamos um pedido de entrevista para ele, e ele respondeu com um cartãozinho que dizia: o dia que merda valer dinheiro, pobre nasce sem cu. Mas tinha um erro de português. Então eu falei, pô, escrevi, cara, Henry, olha aqui, tá bom, eu sinto muito que você não queira dar entrevista, mas tem um errinho de português na sua próxima. Quando você for imprimir esse cartão, você convém corrigir. Aí ele falou, não, então vem cá, já que você me fez esse favor, eu te dou uma entrevista. E a gente passou lá 2 horas, eu peguei os vinhos que eu lia, que tinha lido, que ele gostava, uns bordeaux caros, e levei 2 de presente, mas também não bebeu não, tinha uma namorada sul-coreana que devia ter 40 anos mais jovem do que ele, bonita, e ficamos lá E o bate-papo fluiu? Fui contando como é que era a vida dele em Brooklyn, como é que ele começou, os escritores, foi uma boa história. E acabou que você, sendo correspondente internacional, você nunca segmentou, né? Você só política, você só esporte, você acabou fazendo aspectos gerais, né, em Nova York, né? Me mandaram uma vez para Washington. Eu falei, Alice Maria, que era a chefe. Gente finíssima. Falei, Alice, Washington não dá pé. Eu tô aqui, Washington, Nova York, casado, filho. Então eu prefiro
pedir demissão. Ela falou, não faz isso, a gente não quer perder você, por que você não tenta pelo menos? Você vai lá, passa uma temporada de 6 meses, 1 ano e vê, porque eu tenho certeza que ela vai se dar bem. E eu fui e elas me davam passagem, eu ia de manhã para Washington, voltava de noite. Eu ia passar 2 dias e voltava. Porque não tinha reportagem em Washington. Era para stand-up na porta da Casa Branca, do Jornal Nacional. Stand-up na porta do Departamento de Estado. Então, isso é um tédio. Reportagem política eu fazia algumas, mas eram matérias sociais e matérias sobre economia, dívida externa, para o Jornal da Globo à noite. Então, mas a rotina era abastecer o Jornal Nacional com a notícia do dia. E a gente, correspondente do Brasil, naquela época tinha muito pouco acesso. Hoje tem uma correspondente na Globo que vai lá, consegue falar com a assessora de imprensa durante a entrevista coletiva, ela fala, quando o presidente está lá, ela faz pergunta, ele responde. Mas na minha época eu falava com o secretário do secretário, não falava nem com o segundo. Então eu não vou ficar em Washington. Então foi para lá, conseguiram o Sérgio Mota Mello, queria muito ir para Washington, que ele estava no escritório de Nova York comigo. Ele foi e me livrou dessa experiência. Mas você pegou algumas fatos políticos relevantes? O Watergate, por exemplo, você pegou? Eu estava no Watergate. Você cobriu? Cobria. O Watergate era... Mas cobria com o que eu lia no Washington Post e no New York Times. Ou então entrevistava os repórteres do Washington Post, ou entrevistava o pessoal que estava cobrindo. E alguns brasilianistas. Mas eu não fazia o trabalho de reportagem. Não fazia. Não, só acompanhava pelos outros ali. Pelos outros em vez de dizer, como o Diogo Mainardi tem um site dizendo que isso não é imprensa, minhas reportagens era isso, tudo é só imprensa. É o que eu li, é o que eu li no que os outros escreveram. Agora, um relevante que você cobriu diretamente, estando em Nova York também, foi a morte do John Lennon, né? A morte de John Lennon foi. A morte de John Lennon estava... 1980, né? Salvo engano. Eu sou de 82, eu acho que o Lennon foi 80 ou 81, foi por aí. Eu não lembro. Foi pouco antes de eu nascer. Eu sei que foi à noite, ele morreu chegando em casa. Ele levou um tiro ali no apartamento dele, chamado Dakota, no prédio. Ele desceu do carro e levou aqueles tiros e morreu. E eu já estava, eles já me chamaram para fazer o Bom Dia, o que era o jornal O Bom Dia Brasil, o jornal do Meio-Dia. Mas eu nunca entrevistei o John Lennon. Isso aí, eu só fiz a cobertura a repercussão da morte, como foi a morte, como é que era o assassino. Mas... A questão do correspondente é o tempo inteiro ser acionado para falar das mais diversas coisas. Pois é. Né? Você tem que estar antenado em tudo. Você funciona muito no dia a dia, a não ser quando você faz um programa específico de entrevistas, né? Mas no fim das contas você acabou ficando só em Nova York, porque esse Washington não deu certo. Você não foi em outros lugares, foi? Fui em 56 países. Sim, mas morando em Nova York. Sua base era Nova York. A base era Nova York. Mas a gente viajava feito um louco. Eu até hoje sinto falta das noites que eu não tinha com meus filhos, de ficar em casa com eles. Porque num dos anos eu passei 42 fins de semana viajando fora. Que loucura. Então, E a família sediada em Nova York, baseada em Nova York. É. Você chegou a cobrir guerra? Cobri, bom, eu fui no Líbano, eu cobri as revoluções da América Central, que eram as mais perigosas. Se teve algum perigo, eram aquelas revoluções que você cobria em El Salvador, Nicarágua, porque ali você não tinha o controle quando você está cobrindo uma guerra, mesmo no Líbano, no sul do Líbano. Eu fui lá fazer uma entrevista com o Arafat. E aí passei 2 semanas fazendo cobertura do que a Organização pela Libertação, que era o grupo guerrilheiro, era o Hamas da época, né? Era a OLP, né? Organização de Libertação Palestina. É isso mesmo. E eles você precisava fazer uma lavagem cerebral com você. Quando você chegava lá, foi muito difícil conseguir a entrevista. Já ia falando, não é pra ser fácil, você conseguir a entrevista, né? Foi muito difícil conseguir. Foi um padre, ele era padre, ele era um padre da igreja evangélica,
que conseguiu, ele tinha umas ótimas conexões, porque depois do Arafá ele conseguiu Sadat, só que a Globo aí não deixou ir mais, porque o Arafá, eu fiquei 2 semanas lá, até ele sair a entrevista à 1 da manhã, eles faziam uma sacanagem, que botavam você tinha de ficar pagando todo dia um motorista e um segurança. E qualquer coisa que você quisesse fazer, você tinha de pedir permissão para eles. E em geral eles falaram, não, você tem que conhecer o campo de treinamento, você tem que conhecer a escola, tem que conhecer o nosso hospital. Então você fazer uma propaganda toda. Você fazia aprender, porque nós queremos te educar, nós não somos terroristas só. E você não pode sair do hotel, você fica no hotel o tempo todo, era o truque dele, esperando a chamada do Arafá. Mas lá, com exceção de uma vez que a gente quis, bem no sul do Líbano, na fronteira com Israel, os 2 caras, o segurança e o motorista falou, isso aqui, a barra aí é muito pesada. A gente não pode ir lá e não tem nem autorização para ir lá, que a gente pode levar um teco. E o máximo, ele era um lugar bonito, completamente deserto, só de frutas, cheio de árvores frutíferas, carregado. Mas de guerra, que eu vi... O mais perto. Mais perto foi na América Central. Mas ainda bem, né? Graças a Deus foram poucas, então, porque essa vida de correspondente de guerra não deve ser fácil, não. Porque você corre, você nem sabe onde é que você está na fronteira do risco. Onde é que o limite aqui, não vai lá. Lá, por exemplo, você estava no Líbano, ela fala, não vai lá não, que lá estamos fodidos. Em Israel, lá no El Salvador, um motorista chegava de manhã, já tinha passado pelo... Sabia onde é que está? Ele chegava lá e falava, a balaceira hoje é em Santana. Uhum. A gente entrava no carro e ia para Santana. Chegava lá, ver se ainda estivesse dando tiro, a gente pegava alguma imagem de ação. Se não, às vezes eu lembro que a gente foi, não tinha ninguém na estrada. Nosso carro chegou e falou, pô, esses caras não tem nenhum carro aqui. Chegamos no lugar que a gente ia de ir, a balaceira acabou, entramos no carro, mas o tempo todo tinha um helicóptero em cima. A gente andava, o helicóptero estava em cima. Voltamos, o helicóptero estava em cima. Quando a gente voltou e foi entregar saindo da estrada, a polícia nos parou. Eu falei, escuta aqui, vocês deram muita sorte. Essa estrada está toda minada. Vocês não tinha carro nenhum, vocês não desconfiaram de nada. Aí passou o alívio danado depois. Ainda comemos, paramos na estrada na volta, tinha tudo deserto, não tinha morador, mas tinha um pé de carambola. E a gente falou, vamos comer umas carambolas. E eu nunca comi uma carambola tão boa na vida. De El Salvador, então marcou. Marcou, foi a carambola. Muito bom, muito bom. Ó, a gente vai ter que dar um breakzinho agora, Lucas. Vamos pedir vocês, fiquem aí. Já já a gente volta com o nosso Fala Campeão. 2 minutinhos, a gente está de volta. Já já. Estamos de volta com Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98, hoje tendo o prazer de receber o nosso querido Lucas Mendes aqui, contando muito caso para nós da sua vida de jornalista de uma forma geral, mas eu acho que agora, Lucas, quero falar do que talvez seja, acho que também para você é praticamente um filho, né, que é o Manhattan Connection. Ah, bom. Você vê que eu vou soltar o troço. Não, uma rata tem 31 anos disso. Pois, você que idealizou esse programa, como que surgiu a ideia de ter um programa tão bacana e de sucesso e duradouro como é o Manhattan Connection? Como que começou a percepção? Lá solto, eu tinha saído da Globo. A Globo me demitiu, o Alberico me demitiu sem nenhuma explicação. Ele, que era meu vizinho, queria tomar minha namorada, a gente se conhecia. E ele me promoveu a chefe do escritório. E 5 anos depois, demitiu sem nenhuma explicação, o que não me deixou, mas queimei no golpe com ele, porque a Globo sempre tratou bem para burro, e demite sem causa justa, sem nada. Depois é que eu soube que era para dar a minha vaga, eu comecei na carreira, na vaga do Paulo Henrique Amorim, mas não tomei o emprego dele, não. E ele, quando eles mandaram, o Armando Nogueira colocou ele para apresentar o Jornal Nacional de sábado, o Boni ouviu e ligou para o Armando e falou, Boni, Armando, já te falei que eu não quero essa voz de taquara rachada no Jornal Nacional. Falei, você não põe esse cara de novo no Jornal Nacional. O Boni dá umas broncas
bravo. E o Armando foi lá, sem graça pra cacete, falou, ô Paulo Henrique, o Boni tá com a rachada, você não foda. O que é que você quer aqui? Eu quero o emprego do Lucas. Quero ser chefe de Nova York. O Armando nunca levou aquilo, não deu a sério, não adiantou, não me tirou, não mexeu comigo. Quando ele morreu, a namorada do Armando, que tinha ouvido essa promessa, o Paulo Henrique foi lá e falou com o Armando tinha me prometido ir para o escritório de Nova York. E parece que o dono da Globo, um dos donos da Globo, tinha tido essa conversa com o Paulo Henrique Amorim numa festa, anos antes. Que eu tinha chamado o Paulo Henrique para ir para a Globo, e ele falou, eu me interesso para ir para o escritório de Nova York. Então, por um acúmulo aí de promessas, eles me tiraram, mas não tiveram a cortesia de mim. Então eu falei, bom, mandei a conta. E o Boni mandou pagar uma fração da conta, mas já era muito bom, porque o advogado falou, Lucas, na Globo é o seguinte, eles vão te pagar isso tudo, mas pode levar 10 anos. E se você está em Nova York com a mão na frente e outra atrás, se te dão um terço disso, eu te aconselho a pegar, porque até a porta da Globo fica aberta para você. Uhum. Se você entra com eles na justiça, vai ser um negócio muito mais chato. Então eu aceitei, e aqui recebi meu dinheirinho, comprei dois lotes aqui, e fui trabalhar para os bispos durante um ano. O bispo era o único que pagava o salário que eu ganhava na Globo. Mas o bispo ficou assombrado com o custo, aquele negócio de satélite, escritório, no escritório no Rockefeller Center, bom para danar. E com engenheiro, e custava uma baba. Esses caras fazendo jornalismo, que isso está mudando nada, a minha vida não está adiantando nada. Queimando um dinheiro danado. Está queimando um dinheiro. Aí, então, depois de um ano, o bispo me mandou embora, ficou me devendo 8 mil, mas depois eu fui lá na igreja dele, depois de 2 ou 3 meses, entrei naquela fila de milagre, né? Ele fazia a apresentação de manhã e depois tinha uma fila que você ia lá e falava, eu estou doente, preciso de aqui, minha canela, meu câncer, uma coisa. E aí eu entrei naquela fila, quando ele me viu, ele levou um susto. Falou, Lucas, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou precisando de um milagre. Recebeu de meu dinheiro. Preciso de 8 mil dólares. O milagre é meu direito, por sinal. O bispo pagou. Pagou, recebeu? Pagou. Recebeu dinheiro ainda, né? Aí, mas eu estava flutuando em Nova York, voltando para a pergunta, e a Letícia Murrana, comecei a fazer freelance para a Globo e para a Cultura. Uhum. Então a Letícia... E voltar nunca passou na sua cabeça? Voltar para a Globo? Para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte, Para Minas, ou não. Para o Rio, Brasil, Brasil em geral. Não queria voltar, não. E estava com os filhos já crescendo, indo muito bem na escola, mulher trabalhando lá. Eu preferia inventar uma outra coisa lá. E quando eu fazia esses freelas, e a Letícia me falou, olha, estamos começando o GNT, é o primeiro programa da TV a cabo. A gente quer fazer um programa de reportagens internacionais. Pensando em você, como um dos correspondentes. Você podia, se você quiser vir ao Rio, vamos conversar. Aí eu fui. E na sala dela, ela falou, nossa ideia é um programa de 60, fazer uns 60 minutos. 60 minutos é o programa melhor de jornalismo que tem nos Estados Unidos. Uhum. É o mais caro. São 5 ou 6 correspondentes, cada um tem 40 produtores trabalhando para eles. É um absurdo de caro. Então, quando ela falou que eram 60 minutos, eu falei, pô, isso é um sonho de todo repórter, fazer 60 minutos. Cair para cima, né? Quanto você tem? Ela falou, tem 13 mil. Eu falei, então nós vamos fazer o 13 minutos. Porque com essa verba sua só dá para fazer 13. E eu chamo o Francis, chamo mais 1 ou 2 jornais. Só de falar o nome Francis, acendeu uma luz nela, que eu estava falando aqui na gozação, no deboche.
ela viu a luz. Peraí, então, eu falei, sentaram na poltrona e a gente fica conversando sobre o que a gente tinha visto no programa 60 Minutos. Que eu não podia fazer reportagem. O Franz já era seu amigo. Franz já era amigo, é. E morava em Nova York também. Morava em Nova York. Só de falar o nome do Franz, foi lá dentro, chamou o diretor, conversei 10 minutos com ele e com ela, falou, pode tocar, pode fazer. Pô, nunca vi um negócio tão eficiente. A Globo sabia, a Globo sempre foi esperta, de programa, editor competente. Falou, pode fazer. Isso foi em novembro. Em fevereiro o Manhattan estava no ar. Estava no ar. Mas quem que deu o nome? Foi você mesmo que teve? Não, o Manhattan, eu briguei, como nós brigamos, eu, o Franz, quando eles pediram qual o nome do programa, fizemos a nossa lista. Aí eles falaram, não, o programa vai chamar Manhattan Connect. Eu falei, puta, programa sobre droga, que porcaria, que ideia de jirico. E começou você, Francis, Nelson Mota já estava, não? Nelson, eu, Nelson e Blinder. E o Caio. Vocês 4 que começaram. E você convidou todos? Você convidou todos? Convidei, o Caio foi um engenheiro do Bispo, Júlio, um cara bacana. Ele que recomendou, falou, tem um Caio Blinder, que era editor internacional da Folha, ele está estudando aí, ele está disponível. E o Nelsinho, se não me engano, foi a Lúcia Guimarães que falou, o Nelsinho está na praça aí à toa. E os dois aceitaram. Vão pegar todo mundo que está à toa e vão juntar no programa. Um programa aí com o Paulo Franz, acabou, tô nessa. Aí já começou no GNT um sucesso. Já começou, em parte, porque a reação da crítica foi tão surpreendente e debochada, falando, pô, que programa maluco, o Paulo Franz diz tanta besteira que os outros ficam até enrubescidos com as bobagens que o Franz diz. Quer dizer, o crítico nem sabia que a gente trabalhava coberto de base, pó, ninguém podia ver a cor da nossa pele. Então a gente se divertia com as porra-louquices do Franz. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Ele era o polêmico, mas que todo mundo gostava. O complicado era você não ficar com a saia justa. O Franz, você perguntava uma coisa, respondia outra, foda-se. Não tinha muito parâmetro, não, tinha, não. E qual que é a primeira troca? Depois que o Francis morre, entra Ricardo, já não? Não. Francis morre, aí deu um bode danado. Porque quando ele morreu foi tão inesperado que eu dei uma entrevista dizendo que o programa ia morrer. E levei uma tremenda bronca. Falei, para de dizer besteira, o programa vai morrer, não. Eles mandavam toda semana uma pessoa do Brasil, pagando executiva e hotel de luxo, para vir dar entrevista numa... E foi uma sucessão de estrela, pessoal de Globo, da novela, pessoal de show, linha de show. Toda semana pintavam e um dia pintou o Gerald Thomas, quase emplacou. Eu achava ele meio fora, que ele era um cara mais complicado, ele não era igual o Franz, ele queria dizer coisas surpreendentes e imprevisíveis e mostrar, tirar a calça, mostrar a bunda, e fazer aquelas loucuras que ele fazia, né? Não estava colando, mas graças a Deus a mulher dele foi lá e falou com a Letícia, eu quero tantos $1.000 por mês, quero tantas passagens de avião, e quero tanto pro guarda-roupa do Gerald. Aí tiraram eles daí. Mataram o Gerald. Ele ficou lá umas 5 semanas. Aí eles pintaram com Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor, verdade, ficou um tempo. E a Globo gostava de ter gente da casa, porque aí era complicado, eles dificilmente sairiam. O Diogo e o Caio não tinham compromisso com a casa, então era mais fácil se de repente eles falaram, eu quero ir embora. É sempre um problema se substituir. Sim. Então, se o cara fosse da casa... E o Jabor, na época, estava numa boa fase. Então, ele veio e se ajustou logo, mas ele, rápido, como o Francis, ele entrou numa depressão, numa crise de solidão. E ele tinha esse estilo polêmico como o Francis também, né? Tinha.
Tinha. Mas ele, como o Francis, era um cara de a turma, de amigos, diretor de cinema, bares de Ipanema, bares do Leblon. Então, quando você chega em Nova York e ninguém está puxando o seu saco, você não tem nenhuma entourage, você não tem nenhum amigo, você não é festejado, você entra no bar, só conhece o garçom e o maître. Então, ele ficou meio derrubado. Então, ele durou lá uns 2 ou 3 anos. O Nelsinho, as 2 filhas terminaram os cursos dela, elas estavam lá estudando. O Nelsinho também voltou, não tinha nada para fazer em Nova York. E aí eles ficaram fazendo a Conexão Ipanema, que não colou. Uhum. O programa estava perdendo audiência. Eles começavam a conversar entre eles. Pô, Ipanema tá uma merda, Ipanema tá uma maravilha. Leblon, aí começaram a procurar as outras pessoas e entraram. Aí veio o Ricardo primeiro. Entrou o Ricardo Amorim. Eu li porque primeiro ele era até bem provisório, né? Fazia participações, aí depois ele entrou de vez. Foi... Minha mulher falou até ou foi o Caio? Minha mulher foi o Pedro Andrade. O Caio, se não me engano, falou até um brasileiro que dá entrevista. Tem um cara que dá entrevista na CNN o tempo todo, chamado Ricardo Amorim. De economia? De economia. O cara tem uma fala, tem um bom plá, tem uma cara boa. Então, podia saber. Aceitou na hora para participar de um teste. Colou. E depois o Pedro Andrade, a gente via, ele fazia um programa meia-noite na NBC sobre restaurantes. Ele já trabalhava na TV americana, Pedro? Trabalhava, não sabia. Não. Trabalhava. Pedro teve uma vida difícil para danar. É mesmo? Putz, Pedro sofreu para danar. Agora ele tá com 2 empregões e ganha uma baba aí o salário dele, que ele paga para a babá dele, que ele tem uma filha, né? É maior do que o salário de 80% da população. Mas continua morando em Nova York. Continua morando em Nova York, mas o emprego, o trabalho dele, ele viaja praticamente toda semana. É itinerante. São 2 canais, são 2 reportagens do tipo que ele gosta de fazer, de viagens. O primeiro é uma série sobre famílias, como é que são as famílias de hoje, que são diferentes. Ele é casado com um cara, e eles foram ter uma filha nas Filipinas, então ele narra o próprio Dama, como é que é esse negócio de ter filho de barriga de aluguel, e conta como é que são famílias gays, famílias onde as mulheres, só de mulheres que mandam. Ele está empolgado, ele está bem. Está bem com isso. E por último teve o Diogo Mainardi, né? Por último, o Diogo Mainardi, que fazia de Veneza, né, o programa, né? Fazia do Rio. Do Rio? O Diogo estava no Rio. Quando começou? Quando começou. Depois, ele foi para Veneza. Foi um problema da gente... Acho que tá a questão de um filho também que tem problema. Foi por causa do filho. Porque o filho nasceu em Veneza. E ele saiu de Veneza para o Rio, porque achava que o Rio, a praia, o ar... Ia fazer bem. Ia fazer bem para o filho. E, de fato, ele escreveu um livro incrível sobre os primeiros... Como é que o filho deu o primeiro passo. E voltou para Veneza porque eles entraram com um processo. Eventualmente ganharam o processo e era uma indenização enorme. Então, ele comprou essa casa onde ele mora e começou a fazer a conexão da casa dele. E graças, na época, era muito difícil você ter uma linha de qualidade. A Globo, o bom da Globo é que a Globo tinha dinheiro e gastava, investia mesmo. Montou um esquema. Diz o Diogo que até hoje tem equipamento da Globo na casa dele. Na casa lá, tá lá. Esqueceram lá. E deu quanto tempo de Manhattan na GNT? No GNT foram 8 anos, depois fomos para a Globo News em 22. Foram 30 no total. Nossa senhora, deve ter sido um dos programas mais longevos da história da televisão. Era o programa mais longevo e era um primeiro programa, um programa independente, porque quem produzia era eu. A gente fechou um acordo que para eles era vantajoso vários pontos de
impostos e obrigações trabalhistas, e eles mandavam e a gente administrava e pagava as despesas daqui, de Nova York. Então, foi tudo muito simples, tudo muito fácil, porque eles tinham recursos. E o programa, na época, era um programa que gerava muita publicidade. Sim, porque era focado nos grandes jornalistas que vocês são, né? Às vezes não só jornalista, Ricardo, por exemplo. Mas o programa de jornalismo nunca dava tanto lucro. E esse programa, uma época que eu falei uma besteira no programa, numa entrevista para a Veja, o diretor, o Ali, me ligou e falou: Lucas, não sei como é que ele pegou a entrevista antes de ser publicada. Até hoje isso me intriga. Você disse duas coisas monstruosas aí, uma besteira. Você disse que o programa seu era que hoje os programas de todo mundo começam a fazer programa de bancada, né? Até Saia Justa, tinha isso, tinha aquilo. A própria Globo GNT se imitava lá, mas um deu certo, deu 12. Então eu falei: não, estão fazendo programa de bancada porque é barato. Então, e estão fazendo, e dá audiência porque o pessoal que assiste o programa não tem ideia, não tem informação. Então assiste para roubar ideia. Ele falou: primeiro você insulta a audiência. Você está insultando a sua audiência. É uma burrice. E depois, o seu programa, só para a informação, é o mais caro que a gente tem. Então, tire essas duas besteiras. Eu concordei com ele, eu nunca tinha sido censurado, levado a... Mas eu falei: você tem toda a razão, disse besteira. Liguei para o editor da Veja e falei: por favor, tire isso daí. Ele era um amigo, tirou tudo. E desses convidados que a gente está falando, que você já tinha entrevistado antes, do Manhattan, que você falou que recebia muita gente, quem que te marca positivamente, assim, que você lembra que teve boas reportagens? Manhattan, todo mundo passou pelo Manhattan. Passaram. O Fernando Henrique, por exemplo, ia todo ano. Todo ano? Durante 10 anos. Olha. A gente bolou um negócio de... Já presidente? A gente ficou com preguiça de fazer retrospectiva, que era a coisa mais chata do mundo, e fazer aquele programa no fim do ano. Retrospectiva de 1989, e perspectiva para o ano seguinte. Aquilo era chato. Então a gente chamava o Fernando Henrique, e ele, num programa, ele fazia as duas coisas. Então, pré-presidente. Presidente. Como presidente da República. Como presidente, e depois de ser presidente, ele manteve a linha de ser o convidado do último dia do ano. Era uma salvação para a gente. Mas também Aí você teve aqueles incidentes, o Diogo mandando o Cacai tomar no cu. Esse caso ficou famoso. Deu processo? Não chegou a dar, não? Acho que não, né? Eu acho que não. Deu a demissão dele, né? Ele foi demitido sem... O que deu processo foi porque ele chamou o Brasil de país bovino, os nordestinos de bovinos. O Diogo chamou? Chamou. O Lula ganhou no Nordeste porque é um eleitorado bovino, de cabresto. Perfil Diogo Mainardi. Aí 30 processos. Mas o advogado dele falou, outro dia ele comentou isso, que os advogados da Globo foram lá e salvaram ele. Resolveram. Mas ele já teve, o Gilmar Mendes já processou umas 10 vezes, um monte de vezes. Ele foi processado. Você teve algum processo? Jornalista. Você teve algum? Não. Não, você só colecionou amigos, então. Eu não insultava ninguém. Você só ficava coordenando ali, né? Fazia o seu papel de âncora. Era mais, de vez em quando um comentário, mas sem querer tomar o tempo da... E hoje desses, quem está em Nova York, só o Caio Blinder ainda. Nova York. O Ricardo está aqui. Nem Nova York está em Nova Jersey, mudando para a Flórida. Vai mudar para a Flórida agora? Mas vocês se encontram muito lá ainda? Encontramos nas sextas-feiras, porque ainda estamos gravando o programa no estúdio na Times lá, direto? O programa é gravado lá com a Sil, com o Corano e o Diogo em Veneza. Em Veneza. Estão fazendo hoje vocês três, basicamente? Não, eu, o Diogo, o Caio... E o Pedro? O Pedro saiu, Pedro saiu. E o Bruno Corano, que é um economista e é o cara que está bancando, ainda continua bancando o programa. Ele é um
um rico que assistia uma rata quando era no colo do avô dele, e aprendeu agora, já era fanático com o programa, e quis virar uma ratazana. Então ele começou a me ajudar, na verdade, a procurar um estúdio para um outro canal. E acabou, quando esse outro canal, quando arranjou o dinheiro, me disse, olha, a gente tem o dinheiro, mas o jogo está fora. Está tudo pronto, foi uma quarta-feira, você dá uma resposta para a gente. Eu falei, se não tem o Diogo, a resposta é não. Eu te agradeço. Eu falei, não, o Diogo tem um problema de processo, ele tem é que eles chamam, usaram uma expressão, tem um capital, uma coisa assim, e que eles queriam, mas sem o Diogo. Eu falei, olha, a gente vai começar um programa de jornalismo com a censura prévia. Já está errado, né? Já está errado, não vai dar certo. E voltar para o Brasil nem pensar? Se o Trump for eleito, eu vou passar 3 meses por ano aqui, mais ou menos, e dividir minha vida entre Brasil, Europa, Portugal, principalmente, e Chile. Tem um filho que tem uma casa no Chile. Ele mora em Nova York, mas tem uma casa lá, então... E essa chance parece que está grande pelas pesquisas lá, né? Não, tá não. Agora diminuiu mais ainda. Eu nunca acreditei que o Trump fosse... Eu também não. Eu acho que a maior falha minha no jornalismo é não saber explicar por que um aventureiro canalha que nunca tinha feito nada, que nunca tinha sido político, a não ser um programa de televisão bem sucedido, cheio de mentiras, mas bem feito. Faliu tudo que ele entrou, ele quebrou. Como é que um aventureiro desse pegou a primeira fortuna com o dinheiro que herdou do pai, vira presidente dos Estados Unidos? Sem nunca ter dito nada, ele nunca tinha dado uma entrevista inteligente, a imprensa não tinha o menor interesse no Trump, só a colunista social que de vez em quando fazia uma entrevista com ele. São as coisas inexplicáveis da política, né? Pois é. Mas tomara que você consiga tempo para estar vindo muito em BH, para a gente assistir um jazz junto, para você poder comer uma empada aqui junto com a gente, né? Afinal de contas, é a sua terra. Minhas semanas aqui, minhas temporadas são curtas, mas são muito gratificantes. Proveitosas. Muito, são muito. E eu acho bacana que eu sou testemunha. A gente essa semana se encontrou, foi assistir um jazz junto, e o tanto é que você é uma pessoa querida e por todas as gerações. Eu falo, a minha geração aí de 40, 35, 40 e poucos, vários amigos meus que te viram lá falaram, pô, é o Lucas Mendes ali. Eu também fico surpreso. Isso é muito legal, né? A gente já saiu fora da Globo já há 4 anos, 5 anos, né? E as pessoas ainda se lembram, alguns até reconhecem, a maioria me chama de Nelson Mota. Faz parte, mas tenho certeza que você está no coração não só de todos os brasileiros, mas dos mineiros especialmente, e poucos sabem às vezes que você é mineiro, né? Quando a gente conta isso, pouca gente sabe que você é daqui de Belo Horizonte. Então, verdade, mas é bonito ver essa recepção calorosa que você tem, eu que tive essa alegria já de dividir algumas mesas com você, com o nosso querido Gabriel, a gente vê o carinho que todo mundo tem por você, mais do que merecido. Muito Como obrigado, eu falei no começo, é a lenda viva do jornalismo brasileiro. Muito obrigado. E obrigado por aceitar me bater esse papo com a gente aqui no Fala Campeão. Foi um prazer. A gente está encerrando, dando o nosso tempo aqui, mas eu não tenho dúvida nenhuma que todo mundo vai fazer questão de ouvir esse bate-papo maravilhoso, aprendendo cada vez mais com você. Obrigado pelo carinho, por ter aceitado estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado a você. E a vocês, então, muito boa noite. Encerramos aqui mais uma vez o nosso Fala Campeão, hoje com esse campeão da audiência, esse campeão do jornalismo, que é o Lucas Mendes. Agradecemos sua participação. Semana que vem a gente está de volta. Boa noite. Vontade de um bar, né, meu filho? Então bora pro boteco. Boteco 98, o programa bom de prosa e mais gorduroso da 98. Todo sábado, meio-dia, Nenel e Antonélio Souza abrem os trabalhos com convidados e matérias especiais sobre a maior paixão mineira. Botecar, claro! Boteco 98, todo sábado ao meio-dia, aqui na 98. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes.